Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da galera. A gente vai falar sobre o último Monday Night Raw do dia 19 de janeiro de 2026. Então, se você quiser saber a minha opinião e a minha reação aos comentários de vocês no vídeo, e olha que a gente tem bastante coisa para tratar, então fica ligado porque olha, realmente a parada vai esquentar hoje. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar o nosso canal. Em especial, nesse momento, eu quero pedir a sua inscrição. Humildemente, quero pedir a sua inscrição. Faltam pouco mais de 100 pessoas para a gente chegar ao mágico número de 10 mil. E quando vocês se inscrevem, vocês se juntam a esse movimento maravilhoso que a gente está fazendo aqui no YouTube. Desde já eu agradeço e, por favor, não deixe de clicar aí também no like para ajudar a divulgar o nosso canal, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera, agora falando do Raw do dia 19 de janeiro de 2026, onde o grande assunto foi a história do Gunther e do AJ Styles, né, que vão se enfrentar no Royal Rumble por uma luta de aposentadoria, né? O AJ Styles foi instado pelo Gunther a colocar a sua carreira em jogo e o AJ aceitou. E aí é claro que muitos comentários foram feitos sobre isso, né? O Kaique e o Jonas, por exemplo, trouxeram comentários antagônicos sobre essa história. O Kaique diz o seguinte: tiozão, não concordo com a WWE sempre colocar o Gunther para aposentar os astros. Gunther está sendo forçado demais e isso está acabando com a aura dele. Esse é meu ponto de vista. Já o Jonas diz o seguinte: essa persona de Gunther como novo Legend Killer achei bastante interessante, tipo chefão final, um vilão imponente, onde ninguém sabe o que ele está tramando. Essa proposta que ele fez pro AJ Styles de colocar a carreira em jogo vai gerar expectativa do Royal Rumble lá em cima. Sendo sincero, eu não queria que o AJ perdesse esse combate no Royal Rumble. Se for para ele perder, que seja na WrestleMania ou no SummerSlam, na minha opinião. Pois é, essa história da aposentadoria do Gunther e do AJ Styles tá causando um salseiro, né? Essa luta de aposentadoria. Na verdade, a carreira do Gunther não tá em jogo, né? Só a carreira do AJ Styles. Tá causando um salseiro aí nas mídias sociais, porque o AJ tinha falado que queria se aposentar em 2026. Isso já estava claro. Ele já tinha dado entrevistas, ele disse que ele ia se aposentar em 2026. Mas ninguém estava esperando de que isso fosse acontecer logo em janeiro. O pessoal estava achando que, de repente, não que ele fosse ter uma turnê de despedida que nem o Cena teve, mas que, de repente, fossem dar uma oportunidade de ele se aposentar num momento mais grandioso, né? Eu, particularmente, eu acho que o AJ não vai perder essa luta, tá? E é interessante, pô, eu vou emendar com um comentário do Mister Potato, que ele não consegue ver dessa forma. Ele diz o seguinte: não consigo ver nenhuma forma do AJ vencer no Royal Rumble. Já perdeu o título de tags e nessa desforra com o Gunther. Só consigo imaginar ele perdendo, mas deixando o Gunther bem debilitado para a Royal Rumble, de forma a justificar que a derrota dele não foi à toa e habilitar outro lutador como favorito à disputa sem o deixar embaixo. Pois é, cara, existe mais um motivo pelo qual eu acho que o AJ Styles não se aposenta nessa luta. Um motivo muito simples, pode parecer banal, mas é um motivo que eu vou dar. Eu acho que o AJ não se aposenta porque a luta é na Arábia Saudita. Eu não acho, por mais que seja 10 anos da estreia dele na WWE, ele estreou nos Estados Unidos. Não acho que ele se aposentaria na Arábia Saudita, não acho mesmo. Só se a Arábia Saudita tiver pago um caminhão de dinheiro para ele se aposentar lá, mas eu acho que não vai acontecer. Tá? Eu acho que essa luta ela vai ser para fazer o AJ entrar debilitado na Royal Rumble, tá? A gente vai saber se a luta é de aposentadoria ou não se for o main event. Se eles colocarem Gunther e AJ Styles como main event do show, ou seja, não botar nenhum Royal Rumble como main event, o AJ não se aposenta. Não se aposenta. Porque o AJ, ele é um lutador importante demais para se aposentar numa luta qualquer, tá? Então, qual é a saída que eu vejo para essa luta? A saída que eu vejo para essa luta é o AJ Styles ganhar por desclassificação, tá? E qual é a possibilidade maior, na minha opinião? Do AJ Styles ganhar por desclassificação, porque o Gunther vai estraçalhar ele tanto nas cordas, para machucar mesmo, para estraçalhar com ele, que o juiz vai abrir a contagem até 5 e vai desclassificar o Gunther, tá?
essa é a única solução, é a única saída que eu consigo ver para essa luta. O AJ ganhar por desclassificação. Porque qualquer outra saída, o AJ perde a carreira. E aí, cara, eu acho que todo esse hype que a WWE tá criando agora, que tem tido shows muito legais no começo do ano de 2026, que o público tá curtindo, tá gostando, tudo isso vai ser jogado por terra. Tudo isso vai ser jogado por terra. Então eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho pra ver o que que a WWE vai fazer com essa história. Mas eu confesso que eu não tô conseguindo vislumbrar a aposentadoria do AJ no Royal Rumble. Eu acho que se for pra ele se aposenta nos Estados Unidos, talvez em Nashville, que era a terra lá da TNA, né? A TNA que no começo lutava em Nashville, depois passou a rodar os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que essa seria a maior possibilidade, a maior probabilidade. Talvez se aposentasse em Orlando também, que foi onde ele estreou, né? Eu acho que existem essas possibilidades aí. Tem que ver se a WWE vai fazer algum pay-per-view em Orlando esse ano. Não tem nada previsto ainda. Geralmente eles gostam de fazer pelo menos um show semanal em Orlando por ano, né? A base deles fora de Connecticut, a base dos lutadores da WWE é a Flórida. E muitos deles moram ali na região de Orlando e de Tampa. Então, possivelmente a aposentadoria do AJ seria por ali, talvez na Terra Natal. Eu não consigo ver ele se aposentando na Arábia Saudita, não vejo mesmo. Mas vamos aguardar, né? Eu acho que isso está criando um hype pro Royal Rumble, sim. Um hype bastante grande, bastante elevado, tá? Agora, especificamente sobre a persona do Gunther, né? Que o pessoal, tanto o Kaique quanto o Jonas, discordaram, né? O Kaique não gosta dessa história, o Jonas, o Jonas já gosta. Essa questão de aura, né? Perder aura, é um conceito interessante, né? O que, que é aura na luta livre, né? Aura, pra mim, é aquela ideia de você olhar pro cara e você falar assim: meu Deus do céu, esse cara, ele vai estraçalhar todo mundo, esse cara é muito bom, esse cara é um excelente lutador, né? Só de você olhar pra ele, né? Só de você ver a música, uma música imponente, a forma dele se apresentar no ringue, os movimentos dele. Então, aura é um conceito muito subjetivo. Essa é que é a verdade. Algumas coisas ajudam, acabam ajudando a tornar o conceito um pouco mais objetivo. Vídeo, por exemplo, a música e a entrada do Obafemi no ringue. Isso aí é universal, todo mundo fala que é uma das melhores, se não for a melhor entrada da WWE hoje, a do Obafemi. E a gente viu isso agora recentemente com o Kit Wilson, né? Que eles repaginaram a música dele e o Titantron dele já mudar, só de mudar a forma dele se apresentar já trouxe um cartaz pro personagem diferente. Então, assim, eu acho que eu particularmente não me incomodo dessa persona do Gunther do INSS, que nem o pessoal tem falado aqui no Brasil. Eu acho que é uma reedição de uma persona que já foi utilizada, que foi a do Randy Orton, como Legend Killer, como lembrou bem aqui o Jonas. Na época, quando o Randy Orton tava fazendo isso, ninguém falou nada. E olha que o Randy Orton não tava atacando o lutador que tava pra se aposentar no ringue, não. O Randy Orton atacava lendas que já tinham se aposentado. Ele atacava o Mick Foley, atacava o Ricky the Dragon Steamboat, atacava outros lutadores que já tinham se aposentado há anos. E aí, isso desembocou naquela luta do Randy contra o Mick Foley, uma luta de no DQ, que até o Randy caiu de costas nas taxinhas, tá? Aquilo fez a carreira do Randy Orton. Então eu não me incomodo. O Gunther só tá fazendo lutão nos últimos tempos, desde o torneio do Cena, quando ele voltou, e voltou com a música do Walter, cara. O cara tá absurdo no ringue. Então, eu não vejo nenhum problema dele com essa persona de Legend Killer. Uma forma de dar uma segurada nele longe do campeonato mundial e dar um tempo para depois ele estraçalhar algum mocinho que vier a ganhar o título. Um Sami Zayn da vida, por exemplo. Se o Sami Zayn algum dia ganhar o título, podem anotar que o Gunther vai tirar o título dele, tá? Pode printar, podem dar um recorte nesse vídeo aqui e daqui a 1 ou 2 anos vocês se lembrem do que eu tô falando. Se o Sami Zayn algum dia for campeão mundial da WWE, quem vai tirar o título dele vai ser o Gunther. Agora vamos falar um pouquinho sobre Kairi Sane e Asuka, né? O BLX ele trouxe comentário sobre a confusão que teve nos bastidores, né? Que a Asuka ela começou a gritar com a Kairi Sane, né? E aí ele disse o seguinte: dito isso, a Kairi Sane vai eliminar a Asuka no Royal Rumble match feminino por sem querer quando viu o punho da
Kairi Sane parece que ela queria dar um soco forte na cara da Asuka. O medo vai virar raiva, a raiva da Kairi Sane contra a Asuka tá aumentando pouco a pouco. Então, teve gente no comentário que falou que, na verdade, o punho dela era uma menção do Harakiri, e é aquele movimento que os japoneses faziam para poder acabar com a própria vida quando entendiam que a honra deles havia acabado. Tá? Particularmente, eu acho que tá muito na cara que a gente tá caminhando para a cisão definitiva das Kabuki Warriors. E eu acho uma pena que realmente eles tenham enterrado o Absolute Dorama. Eu acho que a Rhea e a Io podiam dar um empurrãozinho nessa história. Elas até deram, né? Porque elas estão ali com o título de duplas, né? Então, elas tiraram o título das Kabuki Warriors, então elas causaram esta confusão. Mas eu acho que eu preferia que a Io tivesse continuado a falar ali no ouvido da Kairi, pra Kairi eventualmente se voltar contra a Asuka. E não desse jeito, né? Que a Asuka ficar com esse relacionamento agressivo com a Kairi e a Kairi eventualmente surtando. Mas enfim, é uma questão de gosto. Eu acho que vai dar liga essa história. Eu acho que a Kairi Sane vai ganhar. Vai mandar a Asuka embora, né? E pode ser que isso comece no Royal Rumble, sim. Tá? Com a Kairi Sane eliminando a Asuka sem querer ou querendo, sem querer querendo. Tá? Então vamos aguardar para ver. Pode ser que a Kairi Sane chegue até longe nesse Royal Rumble, tá? A gente vai precisar ver. Mas eu acho que a Kairi é uma lutadora que o Triple H vai querer apostar aí em breve, de repente como uma nova Io Shirai, né? Como a gente... Vamos aguardar. Mas eu acho que tem um futuro aí a Kairi Sane na WWE. Agora o Fusion vai trazer um comentário sobre o CM Punk, tá? E aí a gente vai falar da luta do CM Punk contra o Finn Balor, né? E aí essa luta vai ser interessante porque foi um main event muito bom, acima de 4 estrelas. Na verdade foi 4 estrelas a luta. Mas tem uns detalhes interessantes que ele trouxe que a gente quer comentar um pouquinho. Ele diz o seguinte: a segunda passagem do CM Punk na WWE está ruim por um motivo. O Punk não é mais o mesmo lutador de 14, 13 anos atrás. Hoje em dia ele cansa muito mais rápido do que antes. Olha, ontem a luta foi boa porque o Finn Balor, mesmo com 3 anos de diferença, é muito melhor no ringue e carregou o Punk a luta inteira, provando que o Finn merece um push esse ano. Só não sabemos como ele quer isso. Dito isso, quero o CM Punk Rio. Bom, primeiro ponto. O Fusion acho que bateu o martelo no prego ao dizer que a gente não sabe se o Finn Balor quer ser campeão mundial. Essa foi uma coisa que, assim, a gente nunca pensou direito sobre isso como fãs de luta livre. Essa que é a verdade, né? Quando um lutador que não era empurrado tava ali batendo na trave e não ganhava, a gente sempre botava a culpa no booking. A gente sempre chegava e falava: a culpa é do Triple H, a culpa é da WWE, que não acredita nesse lutador, etc, etc. Isso durante muito tempo a gente falou isso. Até que o AJ Styles veio a público, disse que não queria ser campeão mundial. E depois o Shawn Michaels veio e disse que durante a carreira dele, na segunda jornada dele na WWE, ele não queria ser campeão mundial. E nos dois casos a justificativa foi a mesma. Eles queriam ter mais tempo para a família. Por que isso é importante? A gente já falou isso algumas vezes aqui no canal e a gente vai repetir. O trabalho de campeão mundial da WWE, ele vai além de simplesmente carregar um título no ringue. Ele é um trabalho que envolve mídia, que envolve entrevista, que envolve participações em diversos eventos, assinatura de autógrafos, eventos com fãs. O cara se torna, como campeão da WWE, ele se torna uma das faces da companhia. Então, ele vira uma máquina de mídia. Se isso acontece numa situação que o lutador, pombas, o cara tá querendo curtir um pouco a vida, curtir a família, ele não quer se estressar tanto, e de repente o cara já tem até uma carreira estabelecida, ele sabe que ele pode ajudar outros lutadores que estão novos, que estão com essa gana, querendo subir, crescer, aparecer, tem por que o cara se estressar. Então ele chega e fala: olha, eu não quero ser campeão mundial. Então isso é importante, por quê? Porque isso faz com que a gente seja um pouco mais honesto com o pessoal do booking. Em vez de jogar sempre a culpa neles, a gente ficar se perguntando essas coisas. Porque o Finn Balor, nos últimos 10 anos, já provou, com todas as letras, que ele é um dos melhores lutadores no ringue na WWE. Mesmo estando com ele mais de 40 anos. E a justificativa está muito clara. É só você olhar para o corpo do cara que você vê. O cara tem 2% de gordura.
Né, o pessoal brinca falando que ele não come carboidrato há 10 anos. Então, assim, Finn Balor ele tá extremamente em forma. Muito em forma. E essa luta dele com o CM Punk, ele mostrou isso claramente. Tá? A verdade seja dita, o Finn Balor carregou a luta contra o CM Punk. Tá? O CM Punk ele traz o Star Power, ele traz o hype da galera, ele traz o microfone, mas ele não tem mais idade para carregar a luta. Ele não é mais o CM Punk de 2007, 2008, 2009, lá da Ring of Honor, da ECW, da WWE lá no começo. Não é mais aquele cara. Entendeu? Ele tá com o corpo todo arrebentado, todo destruído, ele tá cansado. No Unreal ele chega a brincar falando, ele olhando pro Jelly Roll, ele falando assim, eu acho que eu vou dar uma passada na academia. Você vê que ele já não se estressa mais tanto com a academia, ele deve fazer um trabalho ali de manutenção, cara. Entendeu? Então assim, o cara tá milionário, tá ali, tá fazendo dele, a WWE se aproveitando do cartaz que ele traz, e ele traz muito cartaz, muita gente assiste a WWE por causa do CM Punk, vai ter gente que vai se aposentar da WWE quando o CM Punk se aposentar, assim como teve gente que se aposentou da WWE quando o John Cena se aposentou. Então assim, cara, ele ainda tem o seu lugar, mas o fato é que o Finn Balor teria um lugar também ao sol. Ele poderia ser um campeão mundial. Cara, ele fez uma luta incrível no ano passado com o Damian Priest, né? E, cara, ele já mostrou isso como campeão de duplas. Quando ele entrava no ringue com o JD McDonough, era muito bom. As lutas dele de duplas com o JD McDonough eram sempre muito boas. Então, assim, realmente a gente fica se perguntando se o Finn Balor quer ser campeão mundial. Se ele não quiser, cara, não adianta a gente ficar chiando, esperneando aqui, falando pra WWE empurrar o cara, se o cara não quiser. Entendeu? Dito isso, a gente tem que fazer uma pressão. Porque de repente a WWE continua falando com ele, de repente uma hora ele se convence, né? E aí ele fala, não, tá bom, vai, me dá o campeonato mundial, eu aceito, né? Então assim, o grande problema hoje é que eu não vejo um caminho pro Finn Balor ser campeão mundial. Eu não vejo. Eu acho que teria que ser muito bem construído para isso. Talvez um cenário em que o Dominic se tornasse campeão mundial. Porque assim, o Dominic esse ano é um dos meus favoritos para ganhar o Money in the Bank, tá? Então, se o Dominic ganhar o Money in the Bank e eventualmente na loucura ganhar o campeonato mundial, aí você tem uma avenida pro Finn Balor se tornar campeão mundial. A inveja do Dominic, a irritação com ele, porque o Dominic vai ficar esfregando na cara do Finn Balor querer campeão mundial de novo e tudo mais. Aí você tem uma estrada, né? Não é nem uma avenida, é uma estrada de 6 pistas pro Finn Balor se tornar campeão mundial de novo. Agora, fora isso, cara, eu não consigo. Tem simplesmente uns 15 lutadores na frente do Finn Balor na fila para ser campeão mundial. A WWE teria que mexer muita coisa para chegar lá. Mas que eu compro isso, com certeza eu compro. Assim como eu compro um CM Punk Hill. Tá? Um CM Punk Hill fazendo uma stable de jovens como o Seth Rollins fez. Eu acho que daria muito certo. Não com a Division. Acho que a Division já era. Tá? Então, eu acho que CM Punk com uma stable de jovens talentos seria interessante. Por que não, de repente, lá na frente, quando eles fossem subir o Vanity Project, que é uma stable de caras muito novinhos que acabaram de subir da Evolve pra NXT, por que não colar eles com o CM Punk lá na frente? Poderia dar liga. Agora o senhor Gonzalez ele vai trazer um comentário sobre... esse comentário eu achei interessante, eu resolvi trazer porque é uma dúvida. Eu geralmente não gosto de responder dúvidas aqui no Sincerão, mas eu achei uma dúvida interessante que leva a um comentário e a um evento que aconteceu no Raw. Tiozão, me tira uma dúvida. É ponto obrigatório que toda lutadora veterana que volta pra WWE precisa se tornar heel e trair alguém? Vide Becky Lynch, Nikki Bella e agora a Natália? Na boa, parece falta de criatividade. Senhor Gonzalez, não é uma regra. Tá? Não é ponto obrigatório. E tanto não é ponto obrigatório que até comentaram embaixo e lembraram que a Becky Lynch, por exemplo, quando voltou no SummerSlam de 2022, voltou como face, né? E isso é verdade. Ela chegou lá e tirou o título da Bianca Belair, voltou como face. Todo mundo se irritou na época quando isso aconteceu. Um outro detalhe que a gente precisa se tocar é que a Nikki Bella, quando voltou agora, ela voltou como face, tá? Ela já tinha lutado no Royal Rumble, lutou como face, depois ela voltou, fez várias lutas como face, enfrentou a Becky Lynch pelo campeonato intercontinental como face. E aí, depois de um tempo, é que resolveram tornar ela heel na storyline com a Stephanie Vacan. E, na minha opinião, só tornaram ela heel
pra poder dar uma adversária pra Stephanie, porque eles estragaram tudo colocando o título na Stephanie e não colocando o título na Io Sky. Porque o título na Io Sky teria mantido o Absolute Dorama. Como eles botaram na Stephanie, eles tiveram que construir histórias e acabaram arrebentando com tudo. Com relação à Natália, cara, que aí você tá falando da Natália porque ela voltou agora e voltou como Rio. Na verdade, ela não voltou agora como Rio, ela construiu essa persona Rio da Neri, da Low Key Legend, pra poder voltar pra WWE. Porque ela tava enterrada, entendeu? Ela estava completamente submersa em terra, ela não aparecia. Ela só aparecia pra lutar em situações muito especiais, tipo Royal Rumble, que precisa de gente, então ela aparecia pra lutar. E algumas lutas classificatórias de múltiplas lutadoras pra tomar o pinfall, tá? Que aconteceu, acho que no Queen of the Ring. Fora isso, cara, a Natália não tava aparecendo mais. E ela tem talento. E aí, o que, que ela fez? Ela aproveitou a oportunidade de que a WWE permitiu que ela fizesse algumas lutas no cenário independente de companhias da WWE D, tá? E aí, ela criou essa persona da Neri, essa persona mais agressiva, que ela diz que ela já queria trazer para a WWE há algum tempo. Ou seja, ela estava propondo se tornar Rio e a WWE não estava deixando. E aí, no cenário independente, ela utilizou. Na AAA, onde ela começou a ser utilizada também, ela também utilizou essa persona lá e acabou dando muita liga. Deu tanta liga que a WWE resolveu trazer essa persona para o main roster. Mas como no main roster ela ainda era face, eles precisaram fazer o heel turn, entendeu? Mas essa persona mais agressiva da Neri foi ela que construiu. Então, assim, não foi agora a WWE resolveu tornar ela heel quando ela voltou. Não foi isso. Além disso, tiveram outras situações que as lutadoras voltaram como faces e continuaram como faces. Por exemplo, Alexa Bliss. Alexa Bliss voltou no Royal Rumble de 2025 e se manteve face. A Charlotte Flair voltou também como face no mesmo Royal Rumble, só que o público não curtiu. Então, como o público não curtiu, o público vaiou muito a vitória da Charlotte, eles acabaram transformando ela numa heel, né? E eles transformaram ela numa heel, numa storyline com a Tiffany, que era uma twinner, começou a agir mais como face na história. E aí o negócio não deu certo, deu a luta na WrestleMania e aí voltaram a Charlotte pra ser face. Então, na verdade, se você for parar pra pensar, a Charlotte era pra ter voltado desde o começo como face e virou o heel por conta que o público andou pra ela. Mas depois a WWE conseguiu consertar o rumo, porque o plano da WWE era que a Charlotte voltasse como face o tempo todo. Então, assim, não é uma regra. E no caso da Neri foi por causa dessa persona que ela criou para poder voltar para a televisão e a persona deu tão certo que ela conseguiu. Parabéns para ela. O Kaique trouxe um outro comentário interessante, e aí eu quero falar um pouquinho sobre essa história. Ele diz o seguinte: essa field da Division com Adam Pearce tá chuchu, viu? Tá muito interessante. Bron Breakker tem que rasgar o Adam Pearce no meio com o Spear no próximo show. Então, tem gente que não gostou, tá? Tem gente que não gostou do fato da Division ter perdido pro Rey Mysterio, pro Dragon Lee e pro Penta. E é muito interessante aqui porque a gente, durante muito tempo, criticou a forma ruim que a WWE estava utilizando o Penta, tá? Muita gente criticando. O Penta tá sendo mal utilizado, o Penta virou Jobber das estrelas e não sei o quê. Aí na luta que fazem com que o Penta fique bem, fique forte, faça o pinfall na Division, né? Faça o pinfall na Austin Theory e garanta a vitória pro time dele, o que que acontece? O público reclama. Mas o público não reclamou do Penta, o público reclamou da derrota da Division. Então, nessas horas é que a gente pensa assim, cara, o fã de luta livre não sabe o que quer. Né? O fã de luta livre não sabe o que quer. Uma hora quer a Division forte, outra hora fala que a Division é forçada. Uma hora quer o Penta forte, outra hora reclama quando ele faz o pinfall, né? Então, assim, a gente precisa às vezes ter um pouco de coerência no que a gente pede. Eu acho que não tem, eu já falei isso várias vezes, não tem problema a Division perder. Ainda mais porque o Bron Breakker não estava envolvido. E a Division hoje verdadeiramente é para o Bron Breakker. E quem tomou o pinfall foi o Austin Theory, que a gente sabe, e entrou na Division para tomar os pinfalls, tá? Então, cara, melhor que ele tá aparecendo, de vez em quando ele ganha também, né? Mas o fato é
E eu não vejo que a Division foi enterrada de vez. Não acho. O Bron Breakker não tava lá. Se o Bron Breakker tivesse tomado o pinfall, aí tudo bem. Aí eu diria, realmente, a Division foi enterrada de vez. A WWE desistiu da Division, desistiu do Bron Breakker, desistiu de todo mundo. Não. Quem tomou o pinfall foi o Austin Theory. Tá? Então, menos. Agora, com relação a Field com o Adam Pearce, isso tá me entregando muito, tá? Já tinha bastante tempo que a gente não via os general managers envolvidos em histórias como a gente tem visto hoje em dia. E essa storyline do Adam Pearce com o Paul Heyman tá muito interessante. Tá muito engraçada. Tá? Eu não me surpreenderia de ver o Adam Pearce vindo como lutador no Royal Rumble, não. Não me surpreenderia. Eu não sei se a WWE vai colocar ele como lutador, tá? O Adam Pearce é um ex-lutador, mas ele já tem muito tempo. A idade dele tá lá, bem avançada. Mas, cara, a WWE já botou o Jelly Roll pra lutar, meu irmão. Quem botou o Jelly Roll pra lutar pode botar o Adam Pearce, por que não? Né? Então, assim, vamos ver aonde que essa história vai desembocar. Teve alguém que falou em um outro comentário que isso poderia desembocar no Adam Pearce chamando o Bron Breakker pra dizer que ele seria o número 1 do Royal Rumble. Seria interessante, ainda mais interessante se o número 2 fosse o Obafemi. Né? Então, quer dizer, bater o Bron Breakker com o Obafemi logo de cara seria algo muito, muito, muito louco, tá? Então, vamos aguardar. Eu tô ficando intrigado com essa storyline, tô ficando intrigado com esse Royal Rumble, assim, eu tô ficando... Cara, meu hype pro Royal Rumble desse ano tá muito maior do que o meu hype pro Royal Rumble do ano passado, tá? Eu não sei porquê, sinceramente, não sei porquê, mas assim, eu tô mais hypado pro Royal Rumble desse ano. Talvez também porque esse vai ser o primeiro Royal Rumble aqui do canal, né? A gente começou no dia 17 de fevereiro, então vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Agora o Gabriel, ele traz um comentário sobre a Maxine e a Natália, né? Um outro comentário, e aí ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte: na minha opinião, essa field valendo nada da Maxine com a Natália vai ser o típico aluno supera o mestre. Vai enterrar a Nery e levar ela de volta para os indies e para a AAA. E ao mesmo tempo vai ferrar a vida da Maxine. E vai voltar ao Pop Zero e aparecer só em backstage. Acho que escolheram a lutadora errada para apostar. Não detesto a Maxine, mas tinham outras opções extremamente melhores, tanto no Raw quanto na NXT. Vamos lá. Eu acho que a WWE tá apostando na Maxine muito por causa do visual. Tá? O visual dela é interessante, é legal, é marketável. Então por isso que a WWE tá apostando nela. Porque realmente ela não se compara a outros talentos que tem no roster, tá? Agora, com relação à Nery, eu não me incomodo de ela ter aparecido. Não me incomodo. Porque, cara, é o que você falou aqui, vai enterrar a Nery e levar ela de volta pra Indy e pra AAA. Ela já tava enterrada, cara. Essa é a chance que ela tá tendo de aparecer no main roster. Ela tava na Indy e na AAA e não aparecia no main roster. Entendeu? Então é uma forma dela aparecer no Raw. Amém por isso. Se depois ela vai voltar, amém por isso. Pelo menos ela tá contratada, ela tá ali fazendo dela. Irmão, vai lá pro México trabalhar, vai pras Indies trabalhar. Pelo menos agora, ela vai, com essa história da Maxine, vai poder fazer alguma coisa no main roster. Vamos ver o que a WWE vai aprontar aqui. Mas eu acho que a Nery também já deve estar, cara, já deve estar na tábua da beirada na WWE. Né? Não na vida dela, mas assim, na WWE, daqui a pouco ela deve estar se aposentando também. A Nery, ela tá na WWE desde antes de 2010, cara. Ela tá na WWE há muito tempo. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que aguardar aí pra ver o que vai acontecer aí, mas eu particularmente, eu acho que esse título da Maxine, eu tô começando a achar que ela só ganhou esse título porque foi um presente de casamento. Teve alguém que falou isso algum tempo atrás, que disse que a Maxine só ganhou o campeonato intercontinental. Acho que eu vi isso no Reddit, um cara falou isso. A Maxine só ganhou o campeonato intercontinental como um presente de casamento para ela aparecer nas fotos com o campeonato intercontinental do casamento dela. Tanto porque ela estava se preparando para casar, ela ganhou o intercontinental, ela casou, na semana seguinte ela perdeu o título. Entendeu? Então, assim, algo me diz que pode ser isso, tá? Mas, enfim, cara, sei lá. Eu acho que essas duas aí realmente não são as apostas para a WWE. Se você observar lá o WWE Unreal e você observar o quadro lá das lutas futuras,
que eles botaram lá da WWE, a Maxine em nenhum momento tá naquele quadro. Dá pra ver que ela tá lá embaixo, no poste de totem da WWE, lá embaixo na pirâmide da WWE. E eu acho que deve ter sido só um presente de casamento que deram pra ela esse campeonato intercontinental. E por falar na Maxine, no elogio mais tosco que eu já vi na vida, o wrestling moderno ele vai falar o seguinte: Maxine seria excelente em 2014 na Era das Divas. Tudo que ela faz em ringue parece que é em velocidade 0.5x. Infelizmente está muito abaixo. Mas eu devo ser justo. Hoje ela foi melhor que o normal. Dito isso, lutou em 0.75x. Ai, meu Deus. Cara, mas vocês são. Olha, vocês são especialistas em elogiar ofendendo. Tem que dizer que vocês são sensacionais. Muito obrigado pelos comentários de vocês. Coloque as tréplicas aqui embaixo, os comentários. O que vocês acham que vai acontecer? Façam os seus fantasy bookings para o Royal Rumble. Eu gosto de ficar vendo os fantasy bookings de vocês. E vão colocando aí, porque em breve a gente vai estar colocando vídeos aqui no canal das prévia do Royal Rumble, fantasy booking até a WrestleMania. Vai ter umas coisas interessantes aí vindo no canal. Eu conto com a audiência de vocês, beleza? Não deixem de fazer também tudo aquilo que a gente pede para ajudar e alavancar nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.